É um assunto delicado. Nós estamos aqui no estúdio com o secretário de Segurança, Dr. Roger Jarbas. Vamos conversar com ele. Mas é sempre bom a gente fazer aqui uma recapitulação. Tempos atrás, eu não tenho precisão de meses, ou se foi o ano passado, o comando da Polícia Militar do Estado tinha um homem de bem, um policial militar calejado pelo trabalho, profundo conhecedor do métier, e foi traído pela sua corporação. Eu falo do coronel Zaqueu, que é um brilhante profissional, que honra a farda que veste. Mas nós falamos aqui um dia que policiais militares estavam matando. A sequência mostrou que nós tínhamos um fundo de razão. A população falava. Nós fomos simplesmente porta-vozes aqui do que a população de Várzea Grande já sabia. E tanto é que a polícia colocou atrás das grades um bom número de um grupo que foi cognominado de mercenários. Agora, essa ação de ontem, até onde a gente pode chegar? Como é que nós podemos conjecturar uma ação policial que termina com um policial morto e um envolvido que estaria sendo investigado também morto? O pai desses meninos é um cidadão amplamente conhecido, principalmente no setor esportivo amador da cidade. É o Carlinhos 100%. Ele tem o 100% e já foi campeão do Peladão, já foi campeão de competições promovidas amadoras aqui pelo Grupo Gazeta de Comunicação, uma série de coisas. Então, à distância, né, essas fotos realmente, elas mostram uma sequência, o que a Fernanda disse aí, as fotos mostram uma sequência que, se você parar nessas fotos, você vai concordar ampla e irrestritamente com a manchete do jornal A Gazeta, que coloca execução. Pelas fotos e pela manchete, e por essas fotos nós não temos como fugir da execução. Mas o secretário está aqui, vamos conversar, e o que a gente pode pensar em tudo isso, passados praticamente 18 horas do acontecido. Secretário, bom dia. Bom dia, mais uma vez, obrigado pela oportunidade e o convite. Pois não. O que a gente pode eu diria falar? O seguinte, eu queria falar a toda a população mato-grossense e reiterar aquilo que já foi noticiado. Nós perdemos um excelente profissional de segurança pública que estava ali de forma regular, com uma ordem de serviço sob a ciência da instituição Polícia Militar, realizando um trabalho de inteligência. Ele não faria incursão, ninguém da equipe faria incursão naquela residência. Eu reafirmo, o comércio de arma de fogo, ele estava ocorrendo em redes sociais. A partir daí, eles mantiveram contato com o irmão da vítima pelo WhatsApp, simulando que poderiam comprar essa eventual arma de fogo. Porque a única finalidade que eles tinham era identificar o alvo, verificar onde era essa residência, para passar isso às forças policiais, Polícia Civil e Polícia Militar. E aí sim, com um trabalho repressivo integrado, realizar, nem que fosse com ordem judicial ou no estado de flagrância, uma medida de incursão, de entrada na residência. O que ocorreu é que naquele momento em que eles faziam o levantamento, estavam próximos da residência, eles perceberam, as 3 pessoas que estavam ali, elas perceberam que poderia se tratar de policiais. E puxaram esse policial pelo braço, são as informações preliminares. Não estou dizendo que foi isso, porque o DHPP é a unidade especializada que vai trazer a verdade de todos os fatos. Mas isso são as informações preliminares que nós temos. E elas são muito contundentes do início da ocorrência. Que ele foi puxado pelo braço quando o que estava dentro da residência, que foi o que supostamente tem atirado no policial, ele partiu com a arma em direção a esses policiais. Quando ele foi puxado pelo braço, ele tentou sacar a arma para reagir. Foi o momento que ele caiu dentro da residência. Ele já veio o outro elemento e atirou na cabeça do policial. E ele caiu dentro, pode verificar que é próximo ao portão.
porque ele estava do lado de fora. Ele caiu sim para dentro, mas foi porque ele estava do lado de fora. Não haveria incursão. A partir dali, as equipes que estavam próximas agiram, houve troca de tiro na saída da residência. Quando os criminosos saíram da residência, os outros policiais que estavam na proximidade tentaram prendê-los. Houve troca de tiro. E a partir daí houve a mobilização de várias unidades para que, de forma integrada, efetuassem a prisão dos criminosos. O que está na capa da Gazeta, e eu não canso de dizer, cabe a nós, segurança pública, apurar a verdade. Todos os fatos serão apurados, do início da atividade policial, que eu reafirmo, foi regular. Do início da atividade policial até o término dessa ocorrência, todo o cenário está sendo criteriosamente apurado pelo DHPP, juntamente com a Politec. E todas as forças estão participando desse processo, porque serão ouvidos, sim, os policiais, os comandantes, porque tudo que está dito, documentado, tem que ser comprovado. Cabe a nós trazer a verdade à tona. Nós não vamos nos excusar disso, mas é importante frisar que eles estavam ali de forma regular e que um profissional de segurança pública, um homem de 29 anos de idade, um jovem policial, com uma carreira promissora, com uma filha ainda pequena, uma criança e uma esposa, com pai, com mãe, irmãos, foi morto covardemente. Tá? Então isso é importante frisar e a população tem que saber disso. Agora, tudo será apurado, mas isso não pode ser perdido de foco. Um policial, porque hoje nós passamos por um processo, lembra, eu estive aqui na última oportunidade falando da questão dos homicídios. Precisamos diminuir os homicídios, os roubos, nós temos que levar a sensação de segurança à população e as forças estão trabalhando arduamente. Muito tem sido feito. Na última operação prendemos 356 pessoas. Isso é fruto de muito trabalho. Eles estavam ali trabalhando. Aquela equipe, para que todos tenham conhecimento, já havia apreendido mais de 30 armas com o auxílio das forças, porque eles não prendem armas. O setor da inteligência não age diretamente, mas ele dá elementos, conhecimento para que as forças atuem. E com a participação dele, 30 armas já haviam sido retiradas de circulação. Isso nós temos que enfatizar. Agora, secretário, existe um contraditório aí do pai do menino, do Cacá. Sim. Cacá diz o seguinte: meu filho me ligou que tinham 2 policiais, ou pseudos policiais, ele não cita, só depois que ele vai dizer que o menino ligou, e que estão aqui tentando me extorquir, tirar dinheiro meu. E o pai diz o seguinte: não dá dinheiro. Eu estou chegando aí já. Quando ele chegou, já encontrou essa cena do crime, essa cena dos crimes, né? Nós podemos considerar 2 crimes, dos crimes. E o que a gente pode dizer? O senhor disse que ele caiu no portão do lado de fora. Não, ele caiu para dentro, no portão. Exatamente no portão. Porque ele estava do lado do outro policial. O policial que faleceu, ele tentou salvar o outro policial. Porque a pessoa que atirou nesse que faleceu tentou executar o outro também. É que ele, no momento da ação, ele bateu a mão na arma e conseguiu se afastar e correr, porque a pistola dele travou. No momento da reação. Na verdade, esse policial que morreu, ele morreu tentando salvar o companheiro dele. Porque ele estava a 2 metros de distância daquele que foi puxado para dentro da residência, que é o primeiro policial. Então ele morreu tentando salvar o parceiro dele. Uma outra coisa que o pai diz ali: eu tomei o revólver dele e atirei. Tirei a arma dele e atirei. Bom, aí a balística vai comprovar. A balística vai apontar, mas já ficou com os elementos preliminares demonstrado que a arma de fogo que foi utilizada para alvejar o policial foi a que estava com um dos criminosos, e não a pistola. Porque a pistola do policial, ela estava travada. Quando ele efetuou o primeiro disparo, que atingiu o solo, porque ele foi puxado e ele estava em embate com o criminoso, um dos criminosos. Sim. E nesse embate ele tentou, de fato, sacar a arma e reagir, mas ele atirou e atingiu o solo. Então essa arma ficou travada. Na hora da injeção da cápsula, ela travou. E a arma foi apreendida da mesma forma como ela foi pega no cenário do crime, travada. E isso a própria balística, a Politec, com os nossos profissionais que são muito gabaritados, vão estar demonstrando nos autos. Então o policial deve ter morrido com outro calibre.
Possivelmente. Eu não estou afirmando isso, porque quem vai dizer isso é a criminalística e o DHPP. Mas todos os elementos preliminares apontam para esse caminho. O inquérito é isso. Exato. O inquérito não tem, as linhas investigativas são várias. Sim. Isso dentro da técnica dos métodos círculos concêntricos, que é a metodologia que nós utilizamos no DHPP, e que conseguimos hoje esclarecer 80% de autoria e materialidade com base nessa técnica, uma técnica norte-americana. Nós temos condições, sim, de apontar a verdade dos fatos, a dinâmica do que ocorreu ali, totalmente. E eu confio no trabalho da criminalística e também da Polícia Civil do DHPP. Vamos colocar a primeira verdade desse fato, secretário. O BOPE não atirou. O BOPE chegou depois dos acontecimentos e cedeu a caminhonete para colocar o corpo desse rapaz. Porque com a afã e com a precipitação da notícia, às vezes a gente atropela a verdade verdadeira. O BOPE não deu um tiro sequer, é a informação que a gente tem. Eu gostaria de oficialmente transmitir essa informação. Sim, isso obviamente que é público, foi dito agora, o DHPP vai apurar. Eu não posso dizer quem atirou, tanto que eu não posso afirmar categoricamente qual arma que atingiu quem. Isso não é possível, depende de um trabalho pericial, de um exame pericial. Agora eu reafirmo, a verdade vai vir à tona. Todos os fatos serão esclarecidos, nada estará distante da apuração. Mas mais uma vez eu queria enfatizar, nós estivemos ontem, durante a madrugada, no velório de um pai de família, de um trabalhador. 2 daqueles que estão presos, um tem passagem por crime de furto e o outro por tráfico de drogas. Então, não se tratava ali de pessoas inexperientes no crime. Tão inocentes. Então, inocentes. A questão, eu não julgo. Quem vai julgar é o Poder Judiciário. Mas nós temos que trazer isso à tona e a sociedade tem que ter esse conhecimento, que ali não se tratava de inocentes. Eles estavam comercializando uma arma de fogo que há indícios de que ela tenha sido utilizada na morte de uma pessoa. Então, isso é importante. Mas se eles estavam com essas transações em rede, né, em rede social, como é afirmado pela polícia, o senhor também afirma aqui agora, evidentemente o senhor tem como puxar. Num backup o senhor vai puxar. Isso será demonstrado nos autos da investigação criminal. Não tem como ter fotomontagem nisso. Isso não pertence à Secretaria de Estado de Segurança Pública à apuração. A DHPP vai Eles têm autonomia, isso exatamente. Agora uma coisa, secretário, o senhor está dizendo aí que a verdade virá à tona, não sei o quê, eu fiz a pergunta do BOPE, e fiz a pergunta do BOPE baseada numa informação, e a gente sempre recebe algumas informações, graças a Deus, de que o policial militar que atirou já consta no BO, já se apresentou, é um policial de patente, e que assumiu a autoria do disparo. É por isso que eu estou dizendo para o senhor que o BOPE não atirou. Eu não sei se confere com o que o senhor tem. Isso não chegou até o meu conhecimento. Né? Não chegou. Se chegar, obviamente, pode até me convidar novamente, que eu venho aqui e trago isso a todos, a toda a população. Mas não chegou até o momento, até a Secretaria. Conta essa mesma história que o senhor contou agora aqui, né? Que o rapaz, mesmo estando dominado ali, conseguiu correr para os fundos e sacar uma segunda arma aí que ele foi atirado. Essa história que me foi contada agora há pouco, e que o oficial, que é do batalhão de área, que teria atirado para matar e já teria dito e assumido e entregue a arma que atirou. Isso é a informação que a gente tem. Sim, eu queria frisar o seguinte, todas as ações investigativas, todas as unidades policiais têm total liberdade, autonomia para apurar a verdade. A Secretaria de Estado de Segurança Pública ou as forças de segurança pública não interferem na atividade investigativa. A transparência da investigação e a fidelidade dela está justamente em trazer à tona a verdade. E o DHPP, ele tem sido brilhante nessa atuação, em todos os sentidos, envolvendo quem quer que seja. Então eu tenho plena convicção que o que está sendo trazido agora vai ser inserido dentro da atividade investigativa e que eles irão apurar. E que ninguém vai interferir na atividade investigativa. Eles têm autonomia e capacidade suficiente para trazer a verdade à tona. Perfeito. A gente quer se aliar às condolências, né, ao sentimento
da família e da família miliciana do soldado morto ontem em plena atividade. A gente se associa realmente a esse sofrimento familiar e ao pesar da farda da instituição Polícia Militar. Mas, ao mesmo tempo, não podemos deixar de dar também à família do delinquente, vou colocar assim, do possível delinquente, que também perde um ente querido, numa fatalidade ou num rompante de repulsa, de revide, né? Perde também um ente querido. Mas a família miliciana, a Polícia Militar, a Polícia de uma maneira geral, receba de todos nós do Grupo Gazeta aqui os pêsames, os sentimentos e se sintam honrados, né? Porque o seu ente querido morreu no cumprimento do dever. Eu queria deixar como última mensagem, se me permitem, dizer que a segurança pública está em luto hoje, mas que nós não diminuiremos em nada a nossa energia, a nossa vontade e a nossa atuação. Nós perdemos um dos nossos heróis, mas nós temos muitos ainda, que continuarão trabalhando com a mesma vontade. E nós vamos entregar à população mato-grossense a tão desejada sensação de segurança. Isso nos abalou, sim. É uma tristeza muito grande. Nós preferimos que todos aqueles criminosos que estavam ali, os 3 tivessem sido presos com as armas e estivessem presos agora. Mas ocorreu esses fatos e nós não podemos mudá-los. O que nós podemos fazer é continuar nessa batalha e os nossos 15 mil profissionais de segurança pública estão engajados e nenhum profissional vai baixar a cabeça. Pelo contrário, nós continuaremos trabalhando com energia, com legalidade, com muita vontade, tendo as lideranças comunitárias, os consegues, a comunidade como um todo, como tem ocorrido até hoje, do nosso lado e participando, e é a quem eu agradeço e peço desculpas de ainda não ter atingido o nível de sensação de segurança que nós desejamos, mas que nós teremos como modal o bairro seguro, com toda certeza, um reflexo muito positivo na sensação de segurança. Mais uma vez, secretário, muito obrigado pela vinda aqui. E é bom esse tipo de esclarecimento, porque a sociedade fica sabendo os dois lados, né? Os dois lados da questão. Não há uma coisa troncha, pensa para um lado só. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor por ter vindo aqui. E mais uma vez, né, nossos sentimentos às famílias de uma maneira geral. E a família miliciana, a família militar, da gloriosa Polícia Militar, que o soldado seja sepultado com honras militares, já que ele estava em serviço e foi morto em serviço.